E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, a aula da semana número 8. Essa aula é destinada para os alunos da oitava série. Minha câmera hoje está bem escura assim, mas concentrem-se aí principalmente na minha voz, não tem problema não. Se eu abrir a janela ali, o sol vai bater e aí vai ficar aí fica muito claro. Então, concentrem-se aí na minha voz e qualquer dúvida vocês já sabem onde procurar, no YouTube, na plataforma ou no WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, também dia da nossa atividade, e na sexta-feira a continuação da atividade. Então vamos lá, vamos continuar de onde a gente estava falando. Então, semana 8, nós vamos continuar falando de equações de segundo grau. Equações de segundo grau é um tema que eu falei que é muito importante vocês saiam da oitava série sabendo resolver os mais variados tipos de equações do segundo grau, tá bom? Nós ainda vamos continuar com as incompletas, tá? Então lembra, ó, uma equação do segundo grau completa é aquela que apresenta três termos, né? A gente fala esse que é o primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Lembra, aqui na frente, ó, quando não vier número nenhum, significa que tem um número 1 escondido aqui, tá bom? Então, sempre que não vier número aqui na frente, é porque tem um número 1 escondido. Mas geralmente aparecem outros números, o 2, o 3, o 4. Esses números 2, 3, 4, eles têm que aparecer. Tem que estar escrito 2. Agora, quando é o número 1, pode vir assim, ó, escondido. Mas aí vocês já sabem, se veio escondido é porque tem o número 1 aqui, tá bom? Então, a equação de segundo grau completa, primeiro, ela tem que ter esse expoente 2, para indicar que ela é do segundo grau, e ela tem que ter esses três termos. Esse termo aqui primeiro, ó, esse número 1, ele é chamado de A. Nossa, deixa eu fazer um A mais bonito aqui, que esse aqui ficou bem feio. Ele é chamado de A. Esse 7, menos 7, ele é chamado de B. E esse mais 12 é chamado de C, tá bom? Então, uma equação do segundo grau completa, ela tem três termos. Ela tem o A e o x quadrado, o B junto com o x e o C que não tem letra nenhuma, tá bom? Professor, mas e as incompletas? Bom, uma equação de segundo grau incompleta, ou vai ficar faltando o termo que tem no meio, ou vai ficar faltando o termo que vem no final, tá? Ou ela não vem o B, ou ela não vem o C, tá? E aqui, ó, ela é incompleta. Tá vendo que tem dois termos só? Tem o x quadrado e tem o menos 81. Vocês concordam que não veio o termo do meio, que tem o x, ó? Não veio o termo do meio. Então, ela é incompleta. Nesse caso, o b dela, que é o termo aqui do meio, ó, é zero. Não tem o termo do meio, tá bom? Então, essa equação ela é do tipo A, C. Ó, esse é o A, que é aquele que vem com x quadrado, e esse é o C. O 81 é o C, que aquele é um número que não vem com letra nenhuma, tá? Vamos ver mais alguns exemplos, ó. Agora, ao contrário, ó. Também é incompleta. Por que é incompleta, professor? Como é que o senhor sabe só de olhar para a equação que ela é incompleta? Porque uma equação do segundo grau, para ser completa, ela tem que vir pelo menos com três termos, não é assim? Equação completa, A, o B e o C, o A, o B e o C. A equação do segundo grau, A, B, C. Deixa eu puxar aqui. Essa equação de segundo grau, por que que ela é incompleta? Porque eu já vejo aqui que ela só tem dois termos. Ela tem o termo A é obrigatório a vir, tá, pessoal? Não pode ter equação de segundo grau sem o termo A. Tá? Se não tiver o A, ela é uma equação do primeiro grau ou nem sequer uma equação, tá bom? Então, o A é obrigatório. Nesse caso, ó, o 8 não está com a letra X, então o 8 é o B. Se ele tivesse sem letra, aí ele seria o C. Então, a gente vai focar nesses dois tipos hoje, ó, nas incompletas, como resolver as equações incompletas. A equação completa ela demanda uma fórmula maior para a gente poder resolver, um pouco mais complexo. Mas também não é difícil, não é o fim do mundo, não. Mas a gente vai focar, por enquanto, pelo menos até semana que vem, nas duas aqui, que são as incompletas. Então, vamos lá? Vou colocar aqui uma equação de segundo grau incompleta. Primeiro de tudo, eu sei que ela é incompleta por quê? Porque veio o A e veio o C. Professor, como é que o senhor sabe que esse aqui é o C e não o B? Porque ele não tem letra. O termo que não tem letra é o termo C, tá bom? E esse primeiro aqui é o termo A, tá? Então, ela é do tipo AC. Não tem B. O B é zero. Professor, e como é que eu resolvo essa equação? Muito simples, pessoal.
parecendo com a equação do primeiro grau. Ó. Esse 36, ele tem que sair daqui, ele vai passar para o lado de cá. Só que ele é menos, quando ele passar para lá ele vira mais. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a mais 36. Professor, e cadê o zero que tinha aqui? Pessoal, o zero não faz diferença nenhuma, eu não vou ficar colocando, tá? Se você colocar o zero não vai mudar nada, mas você não precisa ficar colocando o zero, tá? O 36 passou para cá, então ficou mais 36. E agora, professor, acabou, né? Não. Tá vendo que aqui está escrito x ao quadrado? Eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor do x só, não do x elevado a 2. Então, o contrário desse quadrado é a raiz quadrada, que a gente aprendeu esse ano também, né? Então, eu tenho que fazer a raiz quadrada, mas de quem? Eu tenho que fazer a raiz quadrada do 36. Então, a raiz quadrada do 36. Só que lembrem-se, nós estamos falando de equações do segundo grau. Toda equação do segundo grau, ela tem uma resposta, ela tem duas respostas. E nesse caso aqui, uma resposta vai ser positiva e a outra resposta vai ser negativa. Por isso que a gente coloca esse mais e menos. Não muda nada. Vou puxar aqui, ó, para terminar a minha equação. Então vamos lá. Se você lembrar das minhas aulas anteriores, das primeiras aulas lá, a gente vai lembrar daquela tabela dos quadrados perfeitos. Vocês lembram? Se não lembrar, assiste os vídeos anteriores. A raiz quadrada do 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Só pode ser o 6. 6 vezes 6 é 36. Então o x aqui, ó, é igual... Opa, deixa eu fazer um igual aqui mais... Nossa, mais bonito, ó. Vou colocar aqui de novo. X é igual a 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Só que ele pode ser o positivo ou o negativo. Então, essas duas respostas são aceitas. Ou mais 6 ou menos 6. Os dois estão corretos, tá bom? Então, acabamos de resolver nossa equação de segundo grau. Lembrando que ela é incompleta. Aqui, ó, mais uma equação incompleta. Também do tipo AC. Então, eu vou passar o 9 para lá. O 9 é negativo, vira positivo. Então, fica x ao quadrado igual a 9. Aí, o que eu faço agora, professor? Bom, eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Para poder tirar o quadrado, eu tenho que passar a raiz quadrada. Raiz quadrada do 9. Lembrando que essa resposta pode ser positiva ou negativa. Porque tanto mais 3 quanto menos 3 vai dar a resposta que a gente quer, né? Então, eu já acabei dando a resposta, né? Qual é a resposta? Qual é a raiz quadrada do mais 9? É mais 3 ou menos 3, tá bom? Então, é mais ou menos. Essa é a resposta dessa equação de segundo grau. É mais 3 ou menos 3, tá bom? Vamos para a próxima? Próxima equação de segundo grau. Agora já mudou. Agora é uma equação do tipo AB. Né? O C é que não tem aqui. O C é que é zero. Então, é do tipo AB. Como é que eu resolvo essa, professor? Aí, para resolver esse tipo de equação, o que nós vamos fazer? Vocês concordam? Olhem para a equação aqui. Ó. Vou até puxar aqui. Ó. Olhem para essa equação. Você concorda que tanto esse termo quanto esse termo eles têm uma coisa em comum, que é o x? Então, eu vou pegar esse x e vou colocar ele aqui, ó, fora do parênteses. Tá? Isso se chama colocar o termo em evidência, tá bom? Mas é o mesmo processo que vocês vão fazer sempre que for uma equação desse tipo. É sempre esse processo, ó. Coloca um x aqui do lado de fora. Ué, professor, para que isso? Olha para cá para dentro, ó. Aqui é x ao quadrado. Se aqui já tem um x, significa que eu só estou faltando colocar mais um x, ó. Entendeu? Era x elevado a 2. X vezes x é x elevado a 2. Então, quando eu coloco um x aqui fora, aqui dentro basta eu colocar um x, que aí já vai dar x ao quadrado. Ah, professor, e o do 8x? O 8x ele tem um x só, não tem? Esse x já está aparecendo aqui fora, ó. Então, aqui dentro basta você colocar apenas o número 8. Tudo isso igual a zero. Pessoal, isso aqui se chama colocar o termo em evidência. É sempre desse jeito. Coloca um x aqui fora e aqui dentro você vai colocar apenas mais um x e o número que vier aqui. Tá bom? Então, fica assim, ó. Tá, professor, como é que eu resolvo isso? Bom, aí aqui tem duas formas de resolver, duas respostas, porque é uma equação de segundo grau. Primeira resposta, esse x que está aqui fora, ele é igual a zero. Então, eu já vou escrever aqui, ó, x igual a zero. Para essa conta ser verdadeira,
esse número aqui de fora, esse x aqui de fora, ou ele é zero, ou esse número que está aqui dentro do parênteses é zero. Então, ficaria assim, ó, x menos 8 igual a zero. Aí eu passo o 8 para o outro lado, fica x igual a mais 8. Oxe, professor, e agora? Essas são as respostas, ó. Ou x é mais 8, ou x é igual a zero. Professor, não entendi. Calma, vou colocar mais uma, ó. X ao quadrado mais 12x igual a zero. Pessoal, igualzinho a de cima, coloca um x em evidência, abre o parênteses e, ó, já tem x aqui, basta colocar mais um x aqui dentro, ó. X vezes x, x ao quadrado, tá bom? Então, basta colocar sempre esse x aqui dentro. E aqui, 12x, mas eu já coloquei esse x aqui. Então, aqui dentro, não precisa colocar outro x, basta colocar só o número 12, ó. Professor, é sempre assim? Sempre assim, tá? Sempre assim. E agora, professor? Aí você segue do mesmo jeito. Ou esse x que está aqui fora é zero, ou esse termo que está aqui dentro do parênteses é zero. Então, ficaria assim, ó. Ou x é igual a zero, né? Esse x que está aqui fora. Ou o x mais 12 é igual a zero. Opa, deixa eu apagar aqui. Coloquei errado. Ou x mais 12 é igual a zero. Aí, se o x mais 12 é igual a zero, eu tenho que passar esse 12 para o lado de lá. Então, vai ficar x é igual a menos 12. Então, essa é a outra resposta. Viram como é que é sempre semelhante? Sempre que o c for zero, uma das respostas vai acabar sendo zero também. Tá? Então, ou x é zero ou x é igual a menos 12. Ou x é zero ou igual a x é mais 8. Tá bom? Então, não tem segredo. Ah, professor, não entendi. Assiste de novo e aí qualquer coisa você me procura na plataforma, tá bom? Tem uma atividade na plataforma que é sobre esse tipo de equações aí. Tentem resolver e verifiquem se vocês conseguem fazer, tá? Se não conseguir, me procurem, mas não pode deixar de tentar, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.